amigos, tudo bem? É com muita alegria que a gente faz agora o primeiro Anamidcast especial Rio de Janeiro. E eu sou Juliana Diniz, presidente da Anamid do Rio de Janeiro, e eu trouxe hoje um tema que vai botar muita gente para refletir nesse primeiro episódio que a gente vai conversar. Tenho aqui como convidados Marco Antônio Vieira e Michel Lente, grandes amigos, e nós vamos fazer uma apresentação do nosso convidado, e eu vou passar a bola para o Michel, para que ele possa introduzir um pouco sobre o Marco Antônio e a gente comece nosso tema sobre longevidade e o futuro do trabalho. Muito bem. Prazer estar aqui com vocês. Ju, conta um pouquinho para essa turma aqui, né, da tua pequena trajetória no universo do empreendedorismo, do universo digital. A gente se conhece faz pouco tempo, mas conta para a turma aqui, que aí depois eu vou me apresentar e passo a bola aqui para o Marco. A minha jornada começou em 1996, quando eu estava na faculdade. Eu já sabia direitinho o que eu queria fazer, só que eu não sou uma artista, então eu fui fazer meu vestibular para o Fundão, cheguei lá e tinha um abacaxi para eu desenhar. Eu falei, nossa, quero isso não, eu quero uma coisa funcional, eu quero, o que eu vou fazer? Aí descobri o design, fui fazer faculdade de design, fiz faculdade da cidade na época, tive escola com Ricardo Leite, Ana Couto, assim, foi um prazer e um ensinamento assim para a vida que eu levei. São profissionais incríveis. E aí ali meu pai já me botou para trabalhar rapidamente, que não queria que eu ficasse de bobeira na faculdade. Já fiz meu primeiro estágio numa consultoria de tecnologia. Então, eu já comecei a ser inserida no mercado tecnológico e já cruzando com a programação visual. Ali não tinha internet. Ali ainda a internet estava chegando. Acho que chegou primeiro no Fundão, depois na PUC. E eu fui vendo aquele movimento, falei, vou me enfiar num curso de computação gráfica ontem. Vocês lembram disso, gente? Que loucura. Eu acho que foi ali que a gente se conectou, Michel. Tinha a Promite naquela época, a gente se conectou através da associação, e eu fiz uma pós. Eu fui convidada para fazer uma pós como ouvinte de análise de sistemas para estudar cores semióticas aplicado a interfaces gráficas. Não tinha internet, não tinha nada. E aí eu meio que fugia ali, como chegou a internet na PUC, eu meio que fugia da aula para acessar a internet no Mosaico. Enfim, eram interfaces assim muito primárias, né? Mas a gente olhava para aquele futuro e falava, gente, onde é que isso vai dar? Isso vai ter que dar numa coisa muito legal. Não tem como, a gente está acessando o mundo por essa janelinha, né? E aí, depois desse curso, bem Google mesmo, meu pai me deu uma mesa, um computador, e meu primo abriu uma BBS. Essa BBS chamava ImageLink. Você deve lembrar dela, né? E eu fui para lá com a minha mesinha, meu computador, e começamos a produzir. Na época era CD-ROM, site, né? E a gente começou a produzir. Era 1996 isso. Em 97, um grande amigo da faculdade chegou de São Francisco, Roberto Brício, também, né? Já se conectou com o Michel naquela época, e a gente ficou sócio. A gente se tornou sócio, abrimos nossa empresa, aí a Design, né? Soluções interativas na época, depois virou Presença Digital, e a gente veio vindo. A gente veio se moldando ao mercado. Vieram os sites, depois veio a mídia interativa, as mídias digitais, os banners, os portais, a bolha da internet, as redes sociais. E eu fui me tornando uma profissional de planejamento. Ao longo dessa estrada, a gente foi cuidando da presença digital das marcas. E ali que acho que a gente teve um grande ganho, porque eu vinha com uma formação de design, eu vinha com uma história de tecnologia, então eu transitava muito bem entre essas áreas, muito bem. E eu entendia de branding naquela época, que o nome nem era branding. Né? Então, quando veio esse boom das redes sociais, a gente entendeu que as marcas deixaram de ser apenas uma imagem para ter voz, né? E aí a gente começou realmente a trazer essas marcas para o ambiente digital, trabalhá-las, construí-las, dar força, dar voz,
tom de voz. E viemos assim até hoje. Em 2018 eu me fundi com a No Blind. Meu sócio viajou para Portugal. E a gente segue aí até hoje. E eu aqui com a diretoria de planejamento, cuidando dos nossos clientes, das nossas marcas. Muito bom. Muito bom. É bom que a gente concentra 30 minutos, assim, 30 anos 30 anos em 3 minutos. Alguns minutos. 30 anos essa noite. Muita história. É isso aí. E você, Michel? Não, vou pular umas etapas aí, são bastante tempo também, mas, enfim, também sou designer, né, de formação. Fui para Nova York na década de 90, porque eu achava que a multimídia ia ser a fusão de tudo ali. Uhum. E aí cheguei lá, justamente estava começando a web, que a gente chama de web comercial. Voltei ao Brasil, achei que aquilo ia estourar assim, em 5 minutos, demorou uns 10 anos. Uns 10 anos. E aí, enfim, fiz um monte de sites, primeiro site, participei de algumas startups, startup da Globo.com e outras. A gente, naquela época, fundou a Promit. A Promit era a Associação Associação de Profissionais de Mídias Interativas. Mídias interativas. Porque, naquela época, quem trabalhava com a internet era um bando de gente estranha. Esquisita. Que depois, hoje, não existe não trabalhar usando a internet. Na época, se trabalhava com a internet. Quando virou essa história de vamos parar de trabalhar com a internet, né, e trabalhar usando a internet, a associação deixou de fazer sentido. Curiosamente, estamos hoje aqui com a Anamid, que é uma associação de agentes e empresas do universo digital. Eu virei um pouco colega do Marco Antônio, que eu já vou apresentar, um pouco seguindo uns anos à frente, né? Migrei para o universo de propaganda. Na verdade, recebi um convite da DM9 ali no finalzinho de 1999, comecinho dos anos 2000, para conversar. E aí eu estava na Globo.com nessa época e falei, bom, eu vou lá. Né? Que mal tem conversar em São Paulo? Vou pedir um dinheiro qualquer, se eles toparem, eu aceito. Toparam. Anos depois eu descobri que, na verdade, eu cobrei pouco. Cobrou pouco. Muito pouco. E aí piscou, foram 20 anos, quase 15 anos de São Paulo, quase 20 anos de publicidade, até que uma hora eu falei, cara, eu não acredito mais em propaganda e eu quero conversar muito sobre isso hoje. Acredito em produto, mas em propaganda não. E como estamos todos nós aqui, né, já virados 50, uns poucos mais, outros pouco menos, a gente, junto disso, né, vem entendendo que é um tema que, para mim, é muito caro, acho que para a Ju também, mas eu e o Marco já conversamos muito sobre isso, o Marco Antônio já conversamos muito sobre isso, que é essa vida agora que a gente olha que é uma vida de 100 anos. Né? Então, a gente tem condições, a medicina está avançando cada vez mais, com a inteligência artificial, assim, já tem gente dizendo que nos próximos 10 a 15 anos a gente vai resolver praticamente todas as doenças que ainda nos acometem hoje, como doenças neurodegenerativas, a questão do câncer, etc. Então, como é que você se organiza para um mercado de trabalho que, quando você chega a 50, você está velho, né? E como é que você segue depois dessa história com vida e propósito, né? E saúde financeira, saúde emocional, saúde física, um monte de coisa. Né? Então, um pouco do nosso título aqui são Empresas de 100 anos para uma vida de 100 anos. Quero apresentar o Marco Antônio e a gente finalmente aqui conversa. Cara, o Marco Antônio Vieira Souto, que tem um nome maravilhoso, né? Um nome de milhões, assim. Nome de milhões. Afinal de contas, né? O sobrenome incrível. Depois você podia até contar qual é certamente a pergunta que todo mundo te faz, né? Mas é um colega publicitário, já tem mais de 40 anos de experiência em marketing, branding, planejamento estratégico. Teve em grandes agências como Salles, DPZ, Artplan, onde ele foi CEO aqui no Rio de Janeiro. E hoje ele está como CSO, Chief Strategy Officer da Next, né? Que eu queria também ouvir um pouquinho sobre isso. Foi responsável por grandes marcas nessa jornada, como Coca-Cola, Petrobras, Correios, Banco do Brasil, além de também fazer projetos como consultor e como mentor. Ele tem o livro, né, e-book Manual do Novo Velho, e é conselheiro em organizações do terceiro setor. Foi um bom resumo? Seu chat GPT que pegou do... Então... Foi um bom resumo. Você sabe que não dá para acreditar em tudo que o chat GPT fala. Sim. Né? Até porque vai depender do que tiverem fornecido para ele. Mas, de uma maneira geral, sim. E, na verdade, é isso. Eu trabalhei com praticamente todas as marcas, categorias e serviços. Diferentemente, eu, quando fui fazer vestibular, eu não tinha essa certeza toda que você teve. Como eu já contei algumas vezes, eu fiz o ensino médio voltado para a medicina, fiz o vestibular de engenharia, né, onde eu permaneci por 9 meses, mais jogando vôlei do que estudando.
E abandonei, fui fazer outro vestibular e passei para comunicação. E ainda fiz 1 ano de administração lá no final, mas a administração foi uma das coisas mais chatas que eu passei na minha vida como vida acadêmica. E aí é isso, comecei trabalhando num jornal de imprensa alternativa, depois fui para a Salles, entrei como estagiário, revisor, redator. De lá fui convidado para ir para Souza Cruz, fiquei na Souza Cruz 2 anos e meio, me mandaram para Fortaleza, eu disse que não ia, me mandaram para a rua, e aí eu voltei para a Salles, já na área de atendimento e planejamento, fiquei mais um tempo, saí, fui para a DPZ, que tinha acabado de ganhar a conta da Kaiser, eu tinha atendido o Brahma, então eu fiquei lá 12 anos. Isso sempre Rio, São Paulo? Sempre Rio. Sempre Rio. Era para eu ter ido para São Paulo algumas vezes, mas... Você conseguiu escapar? Eu fui fugindo. A Kaiser foi para São Paulo e eu continuei no Rio, fui trabalhar com outras contas e tal, mas era para eu ter ido. São Paulo também. E da DPZ, eu tive a minha segunda demissão. Se eu tiver mais uma, eu peço realmente música no Fantástico, mas ainda estou na segunda. Já pedi algumas vezes. E aí eu montei uma consultoria chamada Vieira Souto Comunicação e fiquei 10 anos trabalhando sozinho, 100%. Já empreendendo. Já empreendendo. Que época da vida, com que idade mais ou menos? Isso de 1990, não, de 1999 até 2007, 2000 e pouco. Já tinha ali uma certa experiência, já tinha um certo conhecimento. Um pouquinho antes dos 40, então, estou fazendo pela conta aqui. Eu sou péssimo de datas. E nesse tempo que eu fiquei sozinho ali trabalhando, eu trabalhei muito com o terceiro setor, trabalhei muito direto com o cliente, muito com a Petrobras, muito com agências E o meu mercado eram as agências médias do Rio de Janeiro, que não tinham volume suficiente para ter uma pessoa de planejamento, mas já exigia uma certa complexidade na sua entrega. As agências médias do Rio de Janeiro foram desaparecendo, e aí eu comecei a ver que o mercado estava ruim, resolvi voltar para o mercado. No que eu resolvi voltar, houve uma combinação ali de fatores, né, extrafísicos. A Artiplan me chamou, que ela tinha acabado de ganhar a conta do Banco do Brasil, que foi uma conta que mudou não só a Artiplan, mas deu origem, na verdade, a essa potência hoje, que é o Grupo Dreamers. Então, uma transformação absurda, de um dia para a noite. E eu fiquei na Artiplan durante, 16 anos, 17. E agora, recentemente, eu fui para a Next, que foi uma agência que surgiu durante a pandemia, mais para ajudar algumas contas que estão na Artiplan e que tem um volume muito grande. Então, ela tinha uma lógica meio lean ali, meio agile, né, de ter uma estrutura mais leve, mais rápida e uma entrega boa. Mas hoje ela já tem clientes mais complexos que exigiram, de novo, que tivesse uma pessoa de planejamento. E eu fui lá para ajudar, na verdade, a montar essa estrutura de planejamento, que hoje já tem 6 pessoas, tem gente espalhada pelo Brasil inteiro, e tem, hoje, 300 pessoas trabalhando na Next. Que beleza. Muito bom. É uma agência que cresceu muito, mas ela tem um foco mais em clientes perfil médio, que é um mercado, normalmente, que não é tão bem atendido quanto deveria, porque a agência pequena, que serve bastante bem, mas não tem a estrutura toda, por exemplo, de recursos, que a Next tem por fazer parte do grupo, né? E também não tem aquele isolamento que um cliente não muito grande tem quando está numa agência muito grande, porque ele vai ficar num segundo plano quando o bicho apertar. O famoso finge que eu te pago e você finge que trabalha. Exatamente. Então, é isso, estou ali. É curioso, né? Porque aos 67 anos estão fazendo uma coisa nova, mas ao mesmo tempo antiga. Mas é um novo desafio, uma nova empresa, e ajudando principalmente a tentar construir a cultura desse lugar. E, aliás, é uma coisa curiosa e tem a ver com esse futuro do trabalho que a gente vai falar. Inclusive, esse próximo bloco fala justamente sobre a segunda metade da vida, né? Ela é tempo extra ou um novo começo? Porque, pelo que você está contando para a gente, é um novo começo. Eu acho que ela é um tempo extra que te permite novos começos. Ótimo. Porque o tempo extra, ele é uma marcação temporal.
Concordo. Né? Ele não é Concordo. determinista de que vai acontecer alguma coisa. A questão das novas oportunidades, enfim, mentorando as pessoas e na própria história da minha vida, o tempo todo eu sempre estimulei todo mundo a ter plano B, plano C. Não para que necessariamente vá sair e abandonar aquele que está lá, mas ela te dá uma certa sensação de competência, de não estar totalmente aprisionado Sim. àquela situação de trabalho ou de negócio comercial que você tem ali. Né? Tal da gaiola de ouro, né? Você vai para uma DM9, vai te pagar super bem, como eu tinha, eventualmente na DPZ também um belíssimo salário, você não vai sair daquilo. Uhum. Então, é essa troca que, enfim, é a troca capitalista e quando você tem um plano B é sempre bom. Quando eu saí e fui demitido da DPZ, eu queria ser consultor. Sim. A minha ideia era que eu fosse um pouco mais à frente, mas anteciparam e aí eu estruturei e fui embora com aquilo. A gente fala, né, com relação a isso, né, da demissão, a primeira demissão, a segunda demissão, a terceira, a quarta, a quinta. Eu costumo falar que não é quando, não é se ou quando, né? Principalmente da forma como as empresas estão organizadas, né? E pela própria estrutura hierárquica, né? É tudo piramidal, então, à medida que o tempo vai passando, você vai, teoricamente, se você não tiver um bom nível de competência, você vai né, subindo dentro da estrutura, e quanto mais você sobe, menos espaço tem, né? Exato. E isso normalmente está casando hoje em dia com uma faixa, com uma idade, né? 40, 50, puxa um pouquinho mais. Exato. Só que antigamente você saía aos 50, 60. As familiares e tal tinha um pouco de mais tempo. As empresas familiares têm uma lógica diferente, mas você tinha aquela lógica onde você ali com 65, 60, você estava aposentado, 65, morria aos 70, e agora a gente morre aos, né? Isso. E vai sair mais para frente. Então, tem uma coisa muito interessante aqui, que é dentro do universo da Namid, então, basicamente, todos os associados são empreendedores de alguma forma. Sim. A faixa etária é uma faixa mais jovem, de uma maneira geral. Não é super jovem, então eu diria que o pessoal está ali no início dos 40, de uma forma geral. 35 mais. 35 mais. E já estão no universo, já estão empreendendo. Né? Então, acho que aí tem dois desafios. Né? Primeiro, eu costumo dizer que assim, estar empregado é empreender com cliente só. Né? Eu gosto de falar isso. Não sou empreendedor. Você tem um cliente. Se o seu cliente cortar o contrato, é o plano B. Você perde 100% da tua receita. As agências médias do Rio acabaram por isso. Exatamente. Quase todas tinham um cliente que era dominante. O cliente foi embora, acabou. Então, inclusive, a gente, quando empreende, quando você olha, né, o equilíbrio do teu faturamento, se você tem um cliente que ele é responsável por 60%, 70% do teu faturamento... é um risco enorme. É um risco enorme. Então, acho curioso que as pessoas, quando estão contratadas, né, na gaiola de ouro, elas não se dão conta de que elas têm um único cliente. Né? Aí tem essa confusão, não, porque CLT, é PJ, não importa. Não importa. É um cliente com uma fonte, com um faturamento que é previsível, modelos com FII contratuais, né? Diferentes. Tem um FII que é o seu salário, e em algum momento aquilo se suspende e você é o eu empreendedor. Então, esse desafio é um desafio muito grande. Aí vem duas coisas. Né? Primeiro que assim, eu adoro dizer que toda empresa dá certo um dia, mas infelizmente na maioria das empresas o dinheiro acaba antes dela dar certo. Porque se você tem dinheiro, você continua testando e mudando até acertar. Em alguma hora você acerta. Né? Mesmo que seja bem ruim, em alguma hora você acerta. Então, como é que na verdade, né, Marco, você, assim, dentro desse universo, você intrapreende, né, anexo de uma certa forma, intraempreendedorismo, né, está dentro, afinal, de spin-off, dentro de um grupo, mas que você faz muito nesse trabalho também de mentoria, né? Como é que essa turma que está com seus 40 e que provavelmente não necessariamente volta ao mercado corporativo, ou não, volta, a Ju volta, eu voltei, enfim, você volta. Tem, né, sempre você pode ir voltar, mas você não pode contar que você vai seguir numa carreira até se aposentar e morrer. Como é que eles olham para essa empresa e conseguem pensar numa empresa que eventualmente dure mais tempo? Né? Qual o plano que o cara pode ter ali para o negócio, além de, evidentemente, ficar de olho no faturamento para poder continuar pagando as contas no final do mês? Você sabe que o grupo tem um comitê de diversidade e eu, durante um bom tempo, estava à frente da vertical de idade. Saí para ver se vinha outra pessoa, estamos tentando ver se vem, mas é difícil, né, assumir e tal, porque é um pro bono dentro do grupo.
E aí eu fiz entrevistas com pessoas acima de 60 anos, com pessoas na faixa dos 40, 50 e fiz com pessoas mais novas. É muito curioso. As pessoas mais velhas se sentem muito bem acolhidas no grupo. O grupo tem essa lógica, né? Enfim, tem uma preocupação muito grande, porque todos têm total noção de se for demitido, acabou, vai ter que inventar uma outra coisa para a sua vida. E essa é uma das coisas que hoje se pergunta em relação às empresas, como é que elas vão tratar esse segmento nesses layoffs, nessas demissões, eventualmente, que acontecem. Coisa básica, assim, quanto tempo você pode ficar com o teu e-mail corporativo, tempo suficiente para você poder trocar todos os cadastros que você tem? Isso, é um simples, ponto. Simples. Esse grupo de 40 era o que estava mais apavorado. Porque ele vê na frente, rapidamente, o que vai acontecer com ele, e ele está sendo assediado pelo pessoal que está entrando, mais do que o grupo 60, que tem uma distância ali grande. Esse grupo mais novo, por sua vez, ele tem uma relação com o envelhecimento pessoal. Ou é uma avó, é uma mãe, quando ele tem uma relação, né, dentro do universo familiar dele, ou de proximidade muito grande, ele tem uma noção clara da dificuldade que é isso, como é que está indo, como é que está mudando e tal, mas ainda é muito distante. Esse livro que você citou, O Manual do Novo Velho, foi um livro que eu escrevi há 15 anos atrás. Eu tirei, ele estava na Amazon como um e-book, eu tirei, porque ele era muito irônico, excessivamente irônico sobre a questão da idade. Mas, recentemente, eu lancei, junto com o Ricardo Pessoa, um livro que é E aí, preparado para viver 100 anos? Voltado especialmente para esse público de 40 anos, que tem que começar a abrir o olho e entender o que vai acontecer na frente. Você falou do intraempreendedorismo e tal. Uma das coisas que essas pessoas, especificamente no grupo, conseguem enxergar é que, se eles tiverem uma ideia de negócio interessante, eles podem colocar aquilo para o board, e o board eventualmente vai validar. Foi o que aconteceu com algumas outras coisas que estão rolando lá como negócio. Mas, de uma maneira geral, e eu trago aqui essa provocação de volta para vocês, é que nem todo mundo vai ser empreendedor. Sim. Né? Não é fácil. Exige muito mais do que só a resiliência, que é a palavra ali mágica que está no meio da história toda. Então, se não for isso, o que será? Né? Então, essa é uma das perguntas, e a resposta para ela é uma possibilidade ainda, mas que cada vez mais eu percebo que ela vai acontecer. Nós vamos ter um gap de liderança nos próximos anos. Porque essa geração Z, e eu digo que eu sou um zoomer. Né? Zoomer. Eu sou uma combinação da geração do Z com boomer. Porque boa parte do que eles querem, pleiteiam, eu quero, cara. Eu quero remoto, eu quero entender o trabalho de uma condição diferente do que simplesmente dar a minha vida por aquela história toda. Eu quero uma empresa que tenha um propósito mínimo, que se alinhe com você, com aquilo que eu imagino que seja uma história boa. Mas, então, essa recusa, eventualmente, da geração Z e adentrar nesse mercado, né, que é, eventualmente, uma carnificina emocional, vai abrir um espaço. E, além disso, né, a história é que você já tem hoje 5 gerações, 4 gerações trabalhando junto. Como é que nós vamos lidar com isso? Tem algumas propostas e possibilidades. Mas o que tem a priori é, se eu não empreender, o que é que eu posso fazer? Essa resposta não está. Está só nessa hipótese de que você vai ter que carregar essas pessoas, carregar no bom sentido, por mais tempo, dentro da empresa, para ele continuar dando não só a sua experiência, a sua expertise, mas aí a gente entra um pouco na história da cultura também, né? Como ela é importante e como é que essas pessoas que têm mais tempo de casa podem ser os grandes disseminadores
dessa cultura. Vão propagar pra quem tá isso chegando. para quem está chegando. Né? Eu queria falar só uma história em relação ao anexo que é curiosa sobre cultura, porque a gente ouve muito que não, tem que voltar a ter trabalho presencial, porque não tem cultura e tal, não sei o quê, não forma cultura, blá, blá, blá. E uma empresa que foi formada 100% remota? A cultura é remota. Sim. Ela nasceu remota. Então, tem algumas empresas que estão nessa condição ou Sim. que se recusam a voltar por diversos motivos. Sim. Nós vamos ter agora a formação de cultura de um olhar, de uma visão diferente, Uhum. que é a mesma história que a gente fala da geração Z versus os empregadores. O empregador fala, pô, mas essa geração Z não quer isso, não quer aquilo, vai fazer o quê? Não vai contratar? É isso. Ou você dialoga, ou você entende que vai ter que ceder para um lado ou para o outro, porque você não vai continuar contratando a mesma pessoa que você contratava na década de 90, ou no anos 2000, início, porque a cabeça é outra. E outra, assim, tem um ponto muito importante que é o julgamento, né? A gente julga a geração. A gente não para pensar disso é que a gente preconceito. também tem que mudar. Né? Nós temos que mudar Sim. para entender que a Total. dinâmica deles é diferente, né? Porque vem uma série de julgamentos nossos, né? Que vão, pô, peraí, eles são remotos, eles gostam desse tipo de trabalho. Não é que você tem que ceder em tudo, não é isso, eu entendo. Mas Tem por que que não negociar. existe uma forma de você construir cultura dentro desse ambiente? E Né? Que é gostoso para eles, que eles vão produzir melhor dentro desse ambiente, né? nessa história de gerações, né, de silos e tal, eu sempre busco a sabedoria do Salgueiro, né? Que é Desculpa, posso aproveitar? Só pedir para o senhor ficar um pouquinho mais virado para a câmera, porque como você está falando com eles... E eu estou virando para lá. Tá bom, tá E bom. eu estou virando para Eu lá. queria aproveitar, porque eu parei justamente pelo lembro da frase que você falou, que era, tipo, essa história, que aí você volta daí, tá bom? Porque Tá a gente bom, consegue- não tem problema nenhum. É justamente o que eu estou falando que vocês estão fazendo sempre. É que a gente está se virando para a gente. É. Talvez eu tenha que ficar um pouco mais para cá. Não é? Tá Mas bom. é que eu tenho que vir um pouco mais para cá, então é menos ali onde eu estava, não? É que senão você vai começando a ficar de costas. É, bom? tá, tranquilo. Vamos lá. Então, essa história que eu sempre conto, que é a história da sabedoria do Salgueiro, né? Nem menor nem pior, apenas uma escola diferente. Então, não é porque a geração boomer foi melhor, aquele mundo que a gente viveu, um mundo maravilhoso. Ele me traz um bando de lembranças bacana, mas era diferente. É diferente. Era só isso. Agora as pessoas não têm... Eles têm outros valores, outras maneiras de olhar para o Exatamente. mundo, outras atividades, outras coisas. Então, ou a gente entende que tem essa mistura de visões de mundo, e o nome disso, para mim, é diversidade filosófica, né? E é que saudável. Você tem ali uma série de olhares e percepções diferentes em relação à vida, senão a gente não vai continuar nada. Perfeito. Mas não respondi a tua pergunta, respondi? Não, acho que sim, acho que sim. Eu acho que não tem, no final das contas, a gente esse ponto, né, do se não empreendedorismo o quê? Eu acho que ele é uma questão bastante central. E eu acho que a gente está caminhando para uma realidade com duas coisas, né? Primeiro, a gente não tem formação de empreendedorismo na maioria das escolas ainda, né? Algumas já começam a oferecer. Então, eu costumo dizer que ele não é necessariamente... discordo um pouquinho sobre a questão do perfil, tá? Eu acho que é difícil, etc., mas, sobretudo, é muito diferente. Então, eu não sei se é necessariamente mais difícil do que você aturar a pressão política dentro de uma estrutura organizacional grande. Eu não falei que é difícil. Eu falei que tem gente que não tem Não tem perfil. o perfil ali. E também tem gente que não tem perfil para o universo corporativo. Isso, né? exatamente. Mas eu acho que, sobretudo, a gente hoje não tem ainda uma formação. Aham. Né? Então, você deve ter odiado a tua questão estou usando de administração, teu termo de administração, mas alguma base, com certeza, isso te trouxe para a visão de... Foi muito rápido. Não deu para isso. eu acabei um pouco aprendendo na marra essa A parte. gente aprendeu na marra. A gente aprende na marra. E aí, um pouco, tanto eu quanto a Juliana, a gente entrou num mercado que não existia. Isso ainda é Então, diferente ainda. A Exatamente. opção pelo empreendedorismo foi menos uma falta de opção
de espaço no mercado e mais eu quero trabalhar com isso e ninguém trabalha. Sim. Um voo cego. Nós fizemos Então, um voo cego. Vou inventar uma empresa aqui que muitos dos nossos associados hoje na Anamid passam pelo mesmo, agora com a IA, Com a IA. né? Vem essa nova onda aí que vai... que começa a ter. Então, desde hoje, essa semana passada tinha uma notícia do Zuckerberg que falou que agora os Eu vi. próximos... Né, 18 meses. aquele... Não vai ter mais nenhuma programação. Não, tem isso ele falou, e depois ele colocou uma outra questão, que é que a Meta vai começar a oferecer Aí eu Os vi anúncios. isso. os anúncios feitos... A produção dos anúncios. feitos por IA. agentes. Na verdade, quando você trabalha com mídia de performance hoje em Você dia, já faz isso. é teste AB, etc. Teste AB. Mas eles vão fazer sozinhos o negócio, né? O criativo... Vão é, desintermediar. Vão desintermediar e vão fazer isso numa velocidade que hoje, manualmente, você não consegue fazer com muito mais resultado. Né? E, ao mesmo tempo, por outro lado, você vê as histórias começando a aparecer os unicórnios com uma pessoa só. Né? Então, eu acho que tem uma diferença de cultura, mas quando a gente fala, né, as empresas vão precisar continuar carregando as pessoas por mais tempo, eu preciso contar com as empresas. Quando a gente começa a olhar a IA, eu digo, bom, mas quem estará nessa empresa? Porque, na medida que a IA começa a substituir né, a gente teve a Revolução Industrial que automatizou a produção de bens, né? Agora a gente tem a IA, que é uma revolução de serviço. E de né? conhecimento também. É de serviço. Na verdade, a produção de serviço que antes a gente cobrava, agora você começa a ser automatizado. Então, evidentemente que isso gera uma insegurança enorme. Por outro lado, abre uma oportunidade muito grande, né? Com esse desafio, além de tudo, dessa longevidade. Né? Então, eu acho que aquilo que eu queria te colocar uma pergunta aqui é assim... E aí acho que cada um de nós tem um pouco da receita, né? Mas assim, eu te vejo, né, de todas as nossas conversas, etc., olhando para o tripé, né? Enfim, evidentemente sempre com a questão do trabalho, a remuneração, etc., mas o tripé da saúde física, né? Você é um cara que, né, enfim, eu gosto de pegar exemplos assim, né, eu acho o Marcão um grande exemplo né, do cuidado com a saúde física. Você tem figuras hoje em dia que não é possível que aquele cara tenha essa idade, não dá. Mas é que eu acho que isso é muito mais uma intenção do que necessariamente, né, uma sorte, né, intenção nisso. Mas como é que é essa... né, você tem truques, etc., dessa curiosidade constante e dessa capacidade de ir se informando por coisas novas? Porque isso é absolutamente essencial. Se a gente não conseguir fazendo isso, acabou, né? Não tem condição. Não tem, porque a gente vai ficar para trás e acabou. Aí não tem espaço. Na verdade, o que a gente faz deixa de existir daqui a pouco, né? Sim. Eu sempre digo isso, uma frase que eu já repeti algumas vezes, enfim, público novo a gente pode repetir porque ninguém ouviu ainda. O que me tira do anacronismo é continuar perguntando. Não só a mim, mas qualquer outra pessoa. Então, quando a gente fala dessa geração que vai ficar mais tempo, a minha geração, se ela não se preparar também para esses 10, 15, 20 anos a mais, não vai resolver a vida. Então, eu estou lá, estou vendo o Midjourney, aí, entrei entrei no GPT, e aí entrei no Jasper. Eu estou olhando e estou experimentando. E uma coisa que surgiu há um tempo atrás, e realmente eu acho que ajuda, essa geração boomer, por exemplo, ou a geração Y, é que o prompt é um exercício de escrita. Exato. Né? E esse público, esse segmento específico, Muito bom isso. ele fez a vida inteira, a redação, leu mais, né? Mas eu não estou dizendo que a leitura é melhor do que o vídeo, Mas ele tem uma capacidade de capacidade escrever de melhor, articulação, de formular. né? uma capacidade de recorte conceitual, de fazer algumas articulações e correlações que ajudam a inteligência artificial A ser mais rica, dar um output mais rico para a gente. a entregar. Então, quem percebeu isso da minha geração está ali tentando, fazendo, olhando. Eu sempre fui péssimo para a imagem, né? Ainda bem que eu não fiz design, porque morreria na Então partida. você entendeu como eu me senti na frente do abacaxi. Entendi, porque quando eu fiz engenharia, tinha uma aula de desenho técnico. O primeiro ano do desenho técnico ele te dava uma imagem, você tinha uma vista e tinha que fazer as outras duas. Papel vegetal, nanquim. Quando chegou no segundo ano, no segundo semestre, ele te dava 2 vistas, pedia para você fazer a peça em perspectiva e fazer a terceira vista. O máximo que eu desenhava era um croissant Pô, croissant amassado. Amassado.
Então, assim, eu acho que tem a questão de você tentar ir testando, cara, sabe? É isso. Agora, a curiosidade que você falou, para mim, ela é fundamental em tudo. Em Sim. tudo. Mas tem algumas coisas, e as pessoas eventualmente perguntam, você é especialista em quê? Cara, eu acho que eu sou especialista em gente. Uhum. Porque esse olhar para as pessoas, né, essa pessoa sob a inteligência artificial, essa pessoa sob o fax, né, o sucesso que foi o fax chegando, Nossa. né, espetacular, ligava para lá, e aí, chegou Sai bem aquele e tal, papel do outro tá lado do bacana mundo. e tal, maravilhoso, dá sinal, dá o sinal. Então, eu acho que as pessoas, elas continuam sendo, na verdade, pelo menos na minha profissão, o grande território que eu tenho que entrar. Eu sempre dou um exemplo que, para mim, ele define bem essa lógica que eu trago, que é o jovem, né? O jovem, historicamente, ele vive uma ambivalência, um dilema, que é ser igual e ser diferente. É isso. Ele anda em Histórico. tribos, mas ele quer se diferenciar. Então, se ele vai se diferenciar pelo Instagram que ele está fazendo, que é dele, e aí, ao mesmo tempo, ele vai entrar num grupo de WhatsApp que é dos amigos, onde ele vai poder demonstrar a sua sabedoria, a sua graça, é a mesma coisa. Mudam os canais, mas a história humana, ela continua andando mais ou menos do mesmo jeito. Uhum. Outro dia eu li uma entrevista interessante de um cara dizendo que ele estava testando AI e ele pediu para fazer uma imagem de uma pessoa canhota escrevendo com caneta. Não sai. Por quê? Porque todos os arquivos que a AI recorre são arquivos A de maioria pessoas. absoluta, ele nem repara quando tem o canhoto no Instagram. E ele não conseguiu, mesmo forçando o prompt e tal, não sei o que, ele não conseguiu ter a pessoa com a mão esquerda. Olha. E aí, ainda dentro do universo do samba, a minha pergunta é, e aí para você também, que veio muito, vocês da área mais criativa, é se a AI conseguiria fazer ratos e urubus, larguem a minha fantasia, que nem o Joãozinho 30. Porque esse pensamento é um pensamento exatamente sobre o processo criativo e a inovação em si, Sim. que é percorrer um caminho que ainda não existiu. Sim. Sim. Eu posso ir fazendo correlações, eu vou chegar em coisas novas. Mas será que ela vai ter esse vigor criativo e de ruptura que eventualmente teve? Diz a galera da AI que vai ter, por tanta interação que vai fazer. Tenho dúvidas. Eu também tenho um certo Porque é dúvida. pensar ao contrário um pouco demais do que seria uma lógica de programação. E a intenção de você quebrar algum paradigma. Que eu acho que tem essa coisa na criatividade, você não quer fazer alguma coisa igual. Você tem referência, você busca inspiração, mas no ato da criação você quer fazer alguma coisa diferente. E o Joãozinho 30, ele foi contra o que ele falava, que era quem gostava de pobreza era rico, né, que pobre gosta de riqueza. E ele fez exatamente o final da escola com uma história que tinha a ver com mendigo e tudo aquilo. Que para mim É brilhante. é o melhor desfile de escola de samba que eu vi até hoje, emblematicamente. Nunca vi nada igual. A gente vai ter que chegar num nível de complexidade da máquina muito intenso, muito O Harari complexo. diz que vai acabar a raça humana, vai ter só máquina. Porque aí O ele vai homo tomar dele decisão. fala isso. Porque ele vai tomar decisão. Eu acho, olhando para esse universo, e aí a gente aqui na mídia já fica um pouco mais como é que fala? Ali na fogueira. Eu acho que uma coisa que efetivamente ganha muito espaço e vai ter cada vez mais valor, mas não necessariamente escala, é o trabalho manual. Paradoxalmente. Vai ganhar valor, né? Vai ganhar cada vez mais valor. Então, assim, você vai ter aquelas criações que são feitas 100% por pessoas, aquela imagem que foi feita 100%. Até hoje você tem Como a gente acreditava que o Dior fazia isso. Não, mas Depois do Exposed você tem coisas, já, por exemplo, né,
café, cara, produção Exato, de alimentos. exato, E tal, sei produção que de tem alimentos. Os processos, né, as etapas. Exato, né, enfim, o craft mesmo, o artesanato, né, enfim, a pintura. Eu acho que economia criativa. a gente vai ter, eu acho que você continua tendo, mas não necessariamente você tem escala para isso, porque não é todo mundo, ou a maioria não vai querer pagar por uma coisa que é um processo manual. Sim. De uma certa forma, um paralelo com o que você tem hoje com o orgânico e com o transgênico, né? Enfim, Sim. transgênico escala, mais barato, o orgânico já está chegando no valor muito próximo, né? Então, eu acho que tem um espaço aí. Mas a gente tem uma reconfiguração da sociedade de uma maneira como um todo muito grande, eu acho, né? Então, para mim, um pouco é engraçado, porque assim, não adianta ficar ansioso, porque não dá para saber o que vem. Foi muito rápido. Qualquer cenário que você fizer hoje é um cenário bastante especulativo, mais ainda do que o normal, né? Ainda mais com hoje em dia, aí se entrar em questões de política, mas enfim, O futuro nunca foi tão incerto quanto agora. Nunca foi tão incerto. Então, um pouco a sensação que eu tenho, né, e você falando, eu tenho que me manter fazendo as perguntas, é que a gente tem que ir quase que um dia de cada vez, mas de alguma forma estando conectado com o que está acontecendo e fazendo pequenas conjecturas de alguns anos na frente. Pequenas evoluções diárias nos seus processos de trabalho, né? Porque é um ganho de produtividade muito grande. E de conforto absurdo, também, de vai. Conforto. Quando a gente começou a ter metadado lá, que você botava o teu nome, ele preenchia o teu cadastro, isso há sim. 8, 10 anos atrás. Maravilhoso. Sim. Né? Não ter que ficar... tirar proveito, né? É quase como se a gente tivesse, nesse momento, tendo que abrir mão das grandes apostas. Vou seguir a carreira e entender como é que eu faço pequenos períodos. Eu gosto de falar, ao invés de fazer um plano de 10 anos, faz 3 de 3. Sim, você vai conseguir ter um pouco mais de previsibilidade do que você vai fazer nesses próximos 3. Que, de uma certa maneira, te tira angústia no meu Deus, o que vai ser daqui a 20 anos? Não tenho a menor ideia. Nas minhas reflexões, assim, né? Porque a gente fica refletindo. A gente chega no meio da vida, né? E começa a refletir. Eu acho que, mais do que nunca, o meu plano B é fazer o que eu sei fazer. E de qualquer forma que eu tenha que fazer essa coisa. Porque acho que quando você faz uma coisa que você ama fazer, independente da forma como você faz, você vai produzir melhor, você vai produzir com qualidade. Então, acho que isso é o que é determinante para você tomar uma decisão do que eu vou fazer nos próximos 5, 10, 3 meses. A frase bonita sobre isso é: quem faz aquilo que gosta nunca mais trabalha. Eu adoro o que eu faço. E aí tem a ver com propósito, tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Mas, para mim, o mais assombroso, e eu tenho conversado bastante sobre isso, é a velocidade de OpenAI até hoje, cara. Sim, absurdo. Tem, o quê? 2 anos? 2 anos? Sim, do ChatGPT para o público, isso. É absurdo. Não, muda toda semana. Muda toda semana. Absurdo. Muda toda semana. Absurdo. Eu tenho um agente, eu vou fazer um agente. Pô, muda toda semana. 2 milhões Agora já tem agência de publicidade pronta para você pegar. E tem algumas também que já estão fechando porque já ficaram obsoletas. Porque o próprio agente já está fazendo aquilo que aquela agência... Sim. Ia ser uma agência de prompt. Porra, eu não preciso de uma agência de prompt. Sim. Ou o famoso estudo de programação, você vai ter o futuro garantido, que agora já não tem mais essa garantia. Né? Exatamente. Então, agora, eu acho que sim, Ju, para o teu ponto, mas assim, tem uma questão também que é também muito cultural, né, da escola, que a escola, de novo, continua preparando as pessoas para fazerem o Enem aqui no Brasil. Sim. Conseguir um emprego e seguir ali sem se preocupar como é que vai ganhar o dinheiro deles, nem como é que vai seguir essa história no longo prazo. Que é isso, né? Eu gosto muito do Scott Galloway, né? Que, enfim, ele é maravilhoso. Figuraça. E o Scott, ele fala, sim, você pode fazer o que você ama, mas faça o que você é bom e o que as pessoas pagam, né? Sim. Porque tem uma questão aí que é você alcançar isso, né? Entender o que tem valor efetivamente no mercado, do ponto de vista de remuneração, do ponto de vista de pagamento, porque isso não é uma coisa compulsória, que a gente é muito aculturado no processo, né, do escolar e na carreira de ganhar estrelinhas douradas quando você se esforça. Não, vou me esforçar, mas é um esforço muitas vezes sem direção. E hoje, mais do que nunca, né, não tem uma... Então, não é que você tem que garantir que aquilo vai te remunerar, mas tem que ter uma hipótese de como é que aquilo remunera. Né? Que valor aquilo tem no final das contas, porque senão é colocar... Eu penso nisso 100% do tempo.
Pois é. Mas é um equilíbrio que é difícil da gente encontrar. Vou fazer mentoria. Mentoria vai me dar quanto? Fui fazer Top to You, porque eu ia fazer ali um network, dei uma treinada ali, mais ou menos. A gente tem mentoria interna dentro do grupo. Sim. Começou para mulheres negras, depois pessoas negras, depois agora já estamos abrindo esse leque. Fizemos um treinamento lá básico, todo ano tem uma revisão do treinamento, o que você tem que fazer, como é que é o encontro, falar isso, falar aquilo e tal. Tem uma metodologia, né? E eu levei essa metodologia para as mentorias que eu faço fora, eventualmente, do grupo. E é curioso, porque outro dia eu estava numa conversa com uma possível, né, mentorada, e eu dei meu preço. Eu falei, é tanto. Eu falei, sei, tal. Eu falei, olha só, é esse preço. Você não entra num médico e vai discutir com o médico e fala, não, 1.200 eu não pago. Então tá bom. Sou sorry. Né? Uhum. Vai embora. Então, eu nunca discuto o preço. O preço da minha hora é esse. Quando eu era consultor, eu dava um número de horas, que eu falava, está caro, vamos discutir o número de horas que está. Sempre fiz isso. Por quê? Exatamente. Porque eu não vou diminuir o preço da minha hora. Você pode até dar um desconto na escala, mas não vai sim, diminuir. mas a lógica é que você tenha isso. Então, esse pensamento também sobre o valor do seu tempo e da sua competência, né? Quando você vai ficando, de novo, mais velho, quando você começa a entrar nesse território temporal em que, se eu perder esse emprego, eu estou morto, que começa ali aos 40, mas principalmente para esse pessoal que tem mais de 60 anos, né, 65 e tal, você tem que ter uma noção muito clara do teu valor de fato. Não que isso vá resolver o problema quando você for demitido, mas é pelo menos você ter certeza da sua competência. Sim, segurança de que você... Que você está à mercê de um processo que é uma aposentadoria compulsória, como eventualmente você entra no Itaú, o Bracher lá foi mandado para casa com 65 anos. Pô, o cara, no auge da competência intelectual dele, teve que sair daquele circuito. Então, isso vai continuar acontecendo? Eu acho que não. Acho que menos, né? Vai ser uma parcela, que nunca vai ser uma parcela grande, porque afunilou. Aí tem uma outra história, uma outra falácia que acontece nesse mercado de trabalho em relação à pessoa mais velha, mas ele ganha muito. Já conversou com ele se ele quer ganhar menos e ter um regime de trabalho diferente? Não, mas eu não posso porque a legislação e tal. Cara, negocia. Ele sai, monta uma empresa, volta de outra maneira. Volta em outro formato. E ele vai trabalhar 3 dias, ou vai trabalhar remoto, ele vem aqui quando for preciso, ele vai continuar contribuindo para aquilo que você precisa dele, e ele vai estar feliz que ele vai continuar com um ganho e ativo, que é básico para você ter uma longevidade saudável. Exatamente. Porque eu acho que esse conceito de parar é que faz a gente ir ladeira abaixo, né? Porque é muito bom você estar produtivo, você estar colaborando intelectualmente, produtivamente. Eu fiz uma apresentação sobre longevidade e tal. A gente tinha lá o 10 para as 10, que era um encontro que a gente fazia de 10 minutos antes das 10 horas de sexta-feira. Muito legal. Super legal. Aí depois tive o 20 falar, eu falei, aí eu falei, agora o próximo é 60 que eu vou contar. Aí não ia acabar nunca mais. Mas eu fui lá no 10 para as 10 e falando sobre isso, eu falei assim, se tiver uma palavra que eu tenha que te dizer sobre como você deve olhar para o teu envelhecimento, chama-se conexão. E aí, conecte-se ao seu corpo, conecte-se à sua mente, conecte-se ao teu entorno social, à tua comunidade, conecte-se aos amigos, à família, conecte-se à tua competência profissional, à tua competência intelectual, porque essa conexão que você tem, né, com a sua existência em última, né, instância, é que vai fazer com que você não tenha a questão da depressão, sabe? Acabou para mim e tal. Que é terrível, cara. É terrível. As pessoas morrem por conta, e as doenças não necessariamente acontecem só por isso, mas tem são agravadas por isso. Eu acho que são agravadas. Eu acho, é isso aí. Você falou perfeitamente. Com certeza.
Eu acho que tem pegando aqui nos 10 minutinhos finais, mas eu fico olhando muito olhando para as empresas, falando um pouquinho agora, só para a gente, né, já caminhar para o encerramento, mas quando a gente fala de longevidade de empresa, eu acho que tem duas questões aí. Primeiro, a sorte da sociedade. Eu diria que sociedade é um negócio muito difícil, porque a gente diz que é igual um casamento sem sexo. Isso. Né? Isso é tenso. Pode ser entre homens, entre mulheres, entre homens e mulheres, mas quando dá certo é muito bom. Eu vejo a Ju sempre falar do Brice com muita nostalgia. Meu irmão, assim, né? A gente tinha todas as brigas que você pode imaginar, mas aquele respeito... Não é pessoal. Não. Eu vi. Ali é trabalho, cara. É trabalho. Acabou. Assim, ele viajou, eu podia ter, né, ficado chateada e tal, não sei o quê, mas eu falei, cara, uma decisão de vida. Eu vejo que ele vocês, é meu irmão de vida. Vocês conseguiram ter uma conexão muito boa, e é difícil. É difícil, Michel. Você certamente passou por muitas sociedades, tentativas, várias. E vou te dizer que talvez um dos fatores mais difíceis que eu tive até hoje foi encontrar bons sócios. Então, eu diria para a turma que tá, né, que hoje tem empresa, etc., que sente que tem uma boa sociedade, mantenha. E aí, duas coisas, né? Acho que primeiro, foco sempre no caixa, eu gosto de falar nisso, pra caramba. Eu vim lá do marketing, da publicidade, da criatividade. Qual é a principal coisa? Qual é o plano de negócios? E tem que ter e tem que ter muita... não é nada muito complicado, mas tem que ter muita... cuidado. Muita ciência de que esse é o combustível para você continuar. E a renovação sempre. Então, assim, cara, tá rodando, entrou a AI, foi para não sei onde, cara, calcula, olha o plano de negócios, olha o cash burn, faz uma pivotagem. Quanto isso afeta, o que muda. Mas não larga a sociedade e não desiste da mudança, porque a gente vai ter que continuar mudando sempre. Bom sócio realmente é... E aí a empresa pode durar 30, 40, 50 anos. Queria dar um exemplo aqui que eu vivi, porque em 2017... a Artiplan estava no segundo ciclo dela, estratégico, assim, estruturado e tal. E era a Artiplan, basicamente, a Dream Factory, era... Quem mais? Tinha mais uma empresa que eu não lembro agora. E a gente fez o plano, e a síntese do plano é: em 2022 não seremos uma agência. Por quê? Porque a gente olhava para o mercado e falava, pô, esse modelo de negócio, né, ele está cada vez mais comprimido. E aí o que aconteceu é que surgiu o grupo. O grupo já existia, mas, na verdade, ele expandiu e de uma maneira muito bacana. Assim, era uma unidade de negócio dentro ali do grupo, ainda dentro da Artiplan, spin-off, faz ali um plano de negócio, pouca gente utiliza a estrutura do grupo e vamos andando para ver para onde vai. Hoje são 18 empresas, 2 ou 3 já existiram e deixaram de existir, porque não funcionou. E isso é importante também, você saber desistir. Sim, na hora certa. Para não continuar jogando dinheiro pelo ralo. Elas voltaram, as pessoas foram absorvidas ou foram para um outro lugar e o grupo está lá. Então, a possibilidade desse grupo, na sua integridade ou parcialmente, chegar no futuro é gigantesco. É muito maior. Sim. Eu pego, por exemplo, toda... Tem jogo de empresas ali para se ajudar. Já tinha o Rock in Rio. Esqueci do Rock in Rio. Detalhe. Mas sim. Eu atendi uma das empresas do grupo, a Easy Live. Isso, Cláudia Albuquerque. Nossa, então, por ano, essa anos. é outra perna que está ali. Que e assim, um negócio, Michel, nada é a um ver loyalty com... tech. Tem a ver, porque tem a ver com fidelidade, tem a ver com produto cultural, e tem a ver com Rock in Rio, tem a ver com a Dream Factory. No grupo faz total sentido, né? Mas você nunca imaginar que uma spin-off daquela, uma startup, né? Aí, de repente, você tem, por exemplo, o Lab, né? Ele surge de uma lógica simples. Nós estamos botando para fora de casa, estamos terceirizando para fazer material de redes sociais. Mas o Lab é sensacional. É muito barato, né? 200, sei lá, R$1.000 cada peça. Fala, não, mas faz 1.000 num mês. E é um volume de conteúdo que se produz naquele Rock in Rio. Vamos fazer uma produtora, meio um estúdio aqui que entrega essa história, entendeu? Então, o Lab surge de uma observação
de uma oportunidade que a gente estava perdendo. Então, esse é o olhar para o mercado. Olha, está crescendo redes sociais, a gente ainda não conseguiu capturar isso. Então, a AI já passou lá, o pessoal do Tempo, lá, o Herman, fez umas conversas com todo mundo, e cada vez mais a gente vai buscando trazer para o dia a dia AI. Indivíduos pensam, trazem uma proposta, faz um grupo, vai estudar como é que vai fazer, desde a parte administrativa. Tudo, né? Até os processos produtivos. Tudo. Essa capilaridade, eu acho que ela é muito central, né? E eu acho que, de novo, batendo nessa tecla, o pensamento financeiro ele é absolutamente essencial, né? Eu tive, né, ao longo da história, numa das empresas que eu ajudei a fundar e que eu segui muito tempo, eu comecei como criativo, eu tinha um sócio que era o sócio que cuidava da parte financeira, etc. Depois esse sócio saiu. E quando a gente foi absorvido por um grupo maior, né, que era do grupo da WPP, eu passei a fazer reunião semanal com o CFO. Não era um, não, eram 2. E foram alguns anos ali onde eu fiz um MBA em finanças. E nunca mais eu deixei de olhar para isso, porque isso é o que faz você seguir. Se você não tiver esse olhar, e não é nada muito complicado, não. E assim, Mas se você não tiver esse olhar, não anda. essa transformação que eu te falei da Artiplan para o grupo, qual é a lógica? O grupo tem que ser melhor em termos de geração de receita do que são as empresas separadas. É isso aí. É ganho Senão não faz sentido. E é o que acontece hoje. Quando você olha e fala, olha, a Artiplan continua sendo um fornecedor grande, mas é menor em termos percentuais do que era antes. E você tem essa distribuição que diminui também o risco de você ter uma debacle aqui, por exemplo, do Artiplan, e aí isso matar o grupo todo. Não morre, cara. Você pode ter mudança de tamanho. Sim, o próprio e não grupo perde negócio, né, Michel? Porque dentro das empresas também você consegue distribuir os negócios de maneira lucrativa. É a sobrevivência, eu acho. Né? O Grupo Globo, a gente estava falando de empresa de 100 anos, o Grupo Globo está fazendo 100 anos, a partir do jornal. Né? E o que eles se transformaram nesses últimos 10 anos, né? Inclusive num preço caro, né? Mandando gente embora, enfim, fazendo... Mas para mim é um dos grandes exemplos. É um grande exemplo de uma empresa de Aí você pega, por exemplo, o grupo lá, Artiplan, tem 53 anos, se não me engano. Exatamente. O que no Brasil, numa empresa familiar, é absolutamente inacreditável. Embora o Globo também tenha sido uma empresa familiar durante muito tempo, mas numa dimensão que realmente não se compara. E que passou por um problema seríssimo, como a gente passou também. Porque quando chegou o digital, cara, acabaram as empresas, as agências vão desaparecer. Escorrega daqui, escorrega dali. Tá mandado. Brasileiro é bom nisso. Ainda sai alguma. Marco, queria te agradecer, cara. Estamos aqui no finalzinho, foi, né, passa rápido. Passa rápido, porque assunto a gente fica aqui até amanhã, né? Sem dúvida. Espero que tenha sido... Obrigada por aceitar o nosso convite. Né? Super. Obrigado pelo convite. Extremamente Espero que rico. tenha colaborado aí de alguma maneira com essas pessoas que vão pensar para esse universo em que viver 100 anos não é nada fora do normal. Fora do normal. É isso aí. Obrigada pelos insights que você me deu. Muito bom. É isso aí, gente. Então, obrigado aí quem nos acompanhou até agora. O pessoal fala assim, porque o povo não vê os vídeos até o final. Eu digo, quem fica até o final é que importa. É que realmente está interessado. Então, quem ficou com a gente até o fim, muito obrigado. Foi um super prazer. E até uma próxima, né? Até o próximo episódio. Boa. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau.